E aí, galera, bom dia? Tranquilo todo mundo? Hoje a gente vai trabalhar com as duas últimas competências do Enem, tá bom? Hoje... Pessoal, então como eu estava falando para vocês, hoje a gente vai trabalhar com matemática e a gente vai entrar nas duas últimas competências do Enem. A matemática, vocês sabem, tem 7 competências, não é isso? Se a gente vai trabalhar com 2 das 7, então vocês imaginam que o número de questões vai ser bem grande, não é isso? É isso que a gente vai fazer com vocês aqui agora. Hoje a gente vai começar a ver estatística, tá bom? Então, só para a gente começar aqui direitinho... Opa, tá passando não? Eu acho que não está passando aqui. Bota aí só para... Ainda não está passando, acho. Não está passando. Tenta ver aí o que tu... Pode ser que esteja... Ah, deu certo aqui já. Já deu certo. Volta lá. Fala o seu nome. Gilmar de Oliveira Félix perdeu aqui o seu documento. Procura aqui na minha mesa aqui, tá? Gilmar de Oliveira Félix, estou com um documento aqui perdido. Opa, deu aí? A pilha tá fraca. Troca lá que eu vou trocando aqui enquanto isso. Só apertar um pouco mais forte. Dá certo? Tá meio longe aí. Então vamos lá nós então. Deu um problemazinho no passador aqui, mas vamos dar continuidade. Hoje, como eu estava dizendo para vocês, a gente vai ver estatística. E o que significa, então, ver estatística com vocês? Basicamente, ver estatística significa analisar informações, analisar dados. Só que aí vem logo a primeira pergunta, né? Se estatística é analisar dados, o que significa? Como é que são esses dados que vão estar apresentados para a gente? A primeira coisa que você tem que guardar na sua cabeça é que os dados podem querer te enganar. Fala, professor, como é que um dado, um número vai me enganar, professor? Cara, é muito simples isso acontecer. Muito simples mesmo. Basta que o dado seja relativo a alguma coisa. Guarda bem essa informação. Em vez de ele te dar a informação exata, ele te dá a informação comparando com outra. E aí é que a gente se lasca. Aí é que a gente acaba tendo um problema sério nas questões, tá bom? Hoje, a gente vai tentar trabalhar basicamente com essas 3 situações aqui, ó. A gente vai pegar esses dados e colocar esses dados em tabelas, ou melhor, vai ler os dados que já estão na tabela, a gente vai pegar os dados que estão dentro de gráficos e vai fazer uma coisa genial depois. O que é essa coisa genial? Pensa comigo, ó. Quando você olha para uma cadeira, você não disse que a cadeira é confortável ou não confortável? Você não cria características na cadeira? Se eu pegar um grupo de alunos como vocês, será que eu consigo criar uma característica para vocês? Chamá-los de lindos, resolve? Não. Eu tenho que criar alguma característica. É para isso que o Fábio faz aqui o tal do simulado com vocês. Ele tenta identificar como é que está a nota de vocês, para vocês terem uma passagem por aqui, sendo acompanhados, né? Para a gente detectar alguma evolução no comportamento de vocês. Então, criar característica para uma coisa, nem sempre é criar um adjetivo somente. Criar uma característica, às vezes, é criar um número que não existia antes. Por exemplo, a média. Espera aí, pensa comigo aqui rapidinho aqui, só para a gente começar aqui a ilustrar um pouquinho a aula. Se eu tiver um aluno que tirou nota 3 e depois ele tirou nota 5, qual foi a nota média dele? 4, mas em algum momento ele tirou essa nota 4? Nunca ele tirou 4, ele só tirou 3 e depois tirou o quê? 5. E o que é esse 4 que apareceu aí? É uma característica que eu inventei
para caracterizar esse grupo de notas e vai tentar representar o que aconteceu com esse aluno ao longo de um certo período. Estão entendendo o que é que eu estou falando aí? A estatística faz isso. Qual é o papel da estatística, então? O papel da estatística é, primeiro, fazer leitura de informações, ler informações em gráficos, ler informações em tabelas. Para que fazer essas informações? Para que ler essas informações? Para que a partir delas nós consigamos prever o futuro. A gente vai ler informações para caracterizar o presente e a partir daquilo que nós fizemos com o presente, nós tentarmos fazer inferências, fazer previsões sobre aquilo que pode acontecer lá na frente com vocês. Deu para entender o que é que eu estou falando aí? A grande ideia da estatística é tentar fazer as coisas ficarem bem organizadas e bem caracterizadas para que a partir disso eu consiga tirar conclusões, construir argumentos a partir dos números que eu coletei. Tá tranquilo? Vou passar adiante. Ó. No caminho para o Enem, ainda existe uma outra característica que a estatística faz com os números. O que a estatística também faz com os números? Ela faz você perceber que existe uma diferença gigantesca entre analisar as coisas em laboratório, em que tudo é controlado, e analisar as coisas na vida real, na nossa sociedade. Quando eu estou analisando as coisas, as reações químicas dentro de um laboratório, o que é que está acontecendo comigo? Eu consigo isolar o mundo e só trabalhar com aquilo que eu estou comparando efetivamente. É mais fácil fazer essa correlação entre, lá sei, um certo reagente e outro reagente na química para descobrir a proporção que existe entre eles. Agora, na vida real, se eu chegar para vocês e tentar descobrir qual é a escolaridade que as pessoas têm numa sociedade, a escolaridade que as pessoas têm numa cidade, por mais que eu tente fazer uma pesquisa por amostragem, essa pesquisa por amostragem tem uma grande chance de estar errada ainda. Por que ela tem chance de estar errada? Porque ela vai estar representando apenas um universo muito pequeno de uma cidade toda. O prefeito de Fortaleza, por exemplo, atualmente, ele está fazendo uma pesquisa aqui em Fortaleza. Vocês sabiam disso? O trânsito de Fortaleza, vocês acham que é tranquilo? É fácil? Ônibus, vocês acham que está tranquilo? As linhas de ônibus estão certas? Pois é. Sabe o que acontece? Hoje, o prefeito de Fortaleza instalou uma pesquisa, que é a pesquisa de origens e destinos. Imagina pegar cada pessoa de Fortaleza e tentar descobrir para onde é que ela vai todo dia. Onde é que ela vai e que hora que ela volta todo dia. Imagina a pessoa ter que fazer uma malha viária. Imagina a pessoa ter que fazer uma malha de ônibus para atender toda a Fortaleza ao mesmo tempo. Aí o que ele vai fazer? Ele vai pegar por amostragem. Ele vai pegar algumas pessoas da sociedade, vai fazer essa pesquisa com algumas pessoas e tentar, a partir de algumas, descobrir o que acontece com todas. Não é difícil fazer isso? Isso é igual ao laboratório, é? Aquilo que na reação de um ácido clorídrico com hidróxido de sódio, vai dar NaCl, H2O. Aquela reaçãozinha química que tem ali. Dá para eu controlar? Dá. Dá para eu pegar num frasco e botar só os dois que eu quero reagir para gerar sal e água depois. Beleza. Agora na sociedade, dá para fazer isso fácil? Vocês estão percebendo como é difícil? Então, para isso, nós precisamos de quê? Compreender que nem tudo da vida é controlado igual ao laboratório. Na vida, existem fenômenos que são, olha lá em cima, ó. Acho que é esse aqui, né? Ó, aleatórios. Aleatórios. São fenômenos que não são o quê? Determinísticos. Por mais que eu tente criar algum padrão, esse padrão pode mudar. Dentro do meu prédio tem 90 famílias, 90 apartamentos lá dentro. Se ele fizer pesquisa com 10, quem garante que esses 10 representam os 90?
Então, o que está sendo feito hoje é uma tentativa de, a partir desse público entrevistado, reconstruir as ruas de Fortaleza, construir binários, construir novas rotas de ônibus, novas linhas exclusivas de ônibus, não é isso? Novas ciclovias, saber onde é que vão botar os pontos aí de bicicleta. Então, essa estratégia de tentar fazer isso só é possível por conta de quem? Da estatística. A estatística, então, ela vai tentar fazer o quê com a gente? Ó? A gente vai tentar estabelecer medidas que organizem essas informações como um grupo, tratem essas informações como um grupo só. Depois, a gente vai tentar resolver situações, problemas envolvendo isso, construir argumentos e, principalmente, o que a prefeitura vai fazer agora? Propostas de intervenção na malha viária, inverter sentido de rua, criar binários, para quê? Para resolver esses problemas que foram detectados com essa pesquisa. Deu para entender o que é que eu estou falando aí? Então, a estatística é um campo muito grande. Mas, acima de tudo, o que é que a gente estuda na estatística? Dados. E esses dados precisam estar o quê? Organizados. A gente vai trabalhar, como eu disse, com tabelas e gráficos, não é isso? Qual é o objetivo de trabalhar com tabelas e gráficos? A gente vai primeiro fazer o quê? Entender o que está escrito. Eu chamo isso aí de ler. Ler um gráfico, ler uma tabela. Depois, a gente vai tentar, a partir desse gráfico, caracterizar. Eu acabei de falar, o que é caracterizar? É criar uma característica que explique aquelas informações. Como? Tirar a média. Como? Tirar a mediana. Como? Por exemplo, identificar qual é o número que mais se repete. Qual é a rota que acaba se repetindo mais na pesquisa de Fortaleza. Então, isso que eu estou falando é o que a gente chama de quê? Caracterizar as informações. E por último, depois que a gente caracteriza as informações, o que a gente faz? A gente tenta prever o futuro a partir delas. A gente tenta fazer inferências a partir dela. Guarde que são sempre 3 etapas do raciocínio. A primeira etapa qual é? Entender. A segunda, caracterizar. E a terceira, inferir. Na aula de hoje, eu só vou conseguir trabalhar com 2 delas. Quais são elas? A gente vai tentar entender gráficos e depois a gente vai tentar criar características que expliquem aqueles dados estatísticos que foram coletados. Tá ok? Passando adiante, quais são os gráficos que vocês conhecem? É comum o cara falar assim, o cara escrever até na apostila, né? Gráfico, tem gráfico de linha, gráfico de coluna, gráfico de barras. Isso aí, pessoal, é só forma. Isso aí é forma, isso aí não muda muito o que a gente precisa aprender, não. Ó. Sabe o que é que vocês precisam aprender? Precisam aprender o seguinte, ó. Um gráfico, ele pode revelar para mim, que ele está querendo fazer 2 coisas. Só 2 coisas. Ou um gráfico, ele está querendo revelar para mim uma narrativa. E o que eu chamo de narrativa? Ele vai querer dizer para você se algo está crescendo, se algo está decrescendo, se algo está ficando constante. Ou seja, é um gráfico que me permite criar alguma previsão sobre como é que vai ser o comportamento futuro, não é não? Esses gráficos que constroem narrativas, normalmente são escritos a partir de quê? Do tempo. Sempre uma das 2 variáveis, não tem o x e o y. Uma das 2, normalmente o x, acaba sendo quem? O tempo. Com isso, você pode dizer se o país está melhorando, se o país está decrescendo. A gente pode analisar um comportamento através, repito, de um fenômeno da língua portuguesa. Vocês escrevem, uma redação que vocês escrevem, como se fosse uma narração, uma narrativa que vocês estão construindo. O segundo tipo de gráfico que existe é totalmente diferente. O segundo tipo de gráfico é aquele que compara as informações somente. É aquele que vai dizer o seguinte, ó, se eu tiver tantas pessoas, eu tenho, lá sei, tantos filhos. Se eu tiver tantos nascimentos numa cidade. Se eu tiver tal população, eu tenho outro número de nascimentos.
Então ele vai comparando a população da cidade com a taxa de natalidade, por exemplo. Ele vai comparando a população com a taxa de mortalidade. E a partir daí ele vai construindo o quê? Apenas indicativos de como as coisas estão se relacionando uma coisa com a outra. Então, cuidado, não confunda. O primeiro tipo de gráfico é o gráfico que cria narrativa visual. E o segundo tipo de gráfico é aquele que se preocupa em fazer comparações. Isso é o que importa para vocês. Falando nisso, eu coloquei essa figurazinha para vocês lembrarem. O que é que essa figura está representando para vocês aí, de cara? Queda. Está representando o que esse gráfico aí? Está representando um decrescimento, tá ou não está? Então, ó, cuidado, não se enganem, não se enganem. Nesse gráfico só vai estar falando em queda se ali embaixo, ó, tiver tempo. Se aqui não for tempo, não necessariamente é queda. Nem tudo que é gráfico para baixo quer dizer que é queda, não. Às vezes só quer dizer que as coisas são inversamente proporcionais. Queda quer dizer ao longo do tempo. Decrescimento é ao longo do tempo, é narrativa de fatos, sucessão de fatos. Então, se a sucessão de fatos estiver diminuindo, aí eu vou ter o quê? Um decrescimento. Então, cuidado para não se enganarem com gráficos. O cara pode mudar um pouco um dos eixos aí e colocar uma outra coisa, fazer uma comparação inversamente proporcional, e aí você vai estar pensando que está falando em queda, mas não é. Na verdade, ele está falando em quê? Quando um aumenta, o outro diminui, não necessariamente está havendo um decrescimento de nada. Porque ele não colocou o tempo na jogada. Está tranquilo aí, pessoal? Então, se vocês entenderem isso aí, olha lá em cima, o que é que eu escrevi, ó. Lá no slide. Ó. O objetivo de um gráfico pode ser apresentar visualmente os dados, não pode? Mas para permitir o quê? A descoberta de qual fenômeno está ali por trás desse gráfico. Se está havendo um crescimento ou se está havendo um decrescimento. Mas só tem esse gráfico? Não. Esse é um deles e vocês têm que achar ele na prova. Tá bom? Eu vou passar logo adiante, vou começar logo com a primeira questão da nossa aula. E eu quero que vocês olhem bem para esse gráfico, antes até de eu começar a resolver a questão. Nem vou ler. Vou só pedir para vocês olharem o gráfico. O que vocês estão vendo nesse gráfico aí? Sabe o que vocês fazem? É igual a história do ponto focal, né? O cara olha direto assim, no meio assim da coisa, né? O cara olha logo para a linha, né? Que está sendo descrita. Está errado. Aluno não tem que olhar gráfico começando pela linha, não. Aluno tem que começar a olhar o gráfico por onde? Pelo título e pelos eixos, para ele não ser enganado. Para ele não ficar analisando uma coisa que é crescimento ou decrescimento sem ser. Primeiro você olha o título, depois você olha os eixos. Por último é que você olha para quem? Para a linha. Vamos ver nos eixos, primeiro logo aqui, para começar. Olha lá embaixo, ó. Tem 4,08. Aí é abril de 2008. Maio de 2008. Junho de 2008. Aí vem, lá na frente tem janeiro de 2009, não tem? O que tem no eixo do X aí? Tempo. Tempo. Se é tempo, então qual dos dois tipos de gráfico? É o gráfico que compara ou é o gráfico que narra? Narra. Então, agora eu vou para o título. Olha lá em cima. População economicamente ativa em 1.000 pessoas. Não é isso que está dizendo aí? População economicamente ativa em 1.000 pessoas. Então, o que vai ter no eixo do Y? A população ao longo de quem? Do tempo. Então, eu estou narrando, eu estou descrevendo um fenômeno em momentos diferentes, ou seja, eu estou narrando aquilo que acontece com a população ao longo do tempo. Para um pouquinho. Eu quero que você olhe bem para essa informação que eu vou dar agora. O número que está no eixo do Y é um percentual? É uma fração? Ou é um número absoluto? Absoluto. Vocês concordam comigo? Então, este é o gráfico correto para ver crescimento e decrescimento. Escuta o que eu estou falando. Tem hora que o pessoal engana você. Preste atenção aqui, olha para mim. Eu vou fazer uma conta aqui de cabeça.
Não olhando para o gráfico, não. Olha para mim aqui. Ó. População, 10. População do mês seguinte, 11. Aumentou? População do mês seguinte, 12. Aumentou? Agora para e pensa. Qual foi o aumento de 10 para 11? 1 dentro de 10. Foi ou não foi? Vai ou não vai dar por volta de 10%? Qual é o aumento de 11 para 12? Também é 1. Só que é 1 de 11 para 12. De 11 para 12 o aumento também é 1. Só que esse 1 agora dentro de qual universo? De 11. Se vocês pegarem esse 1 dentro de 11, não é mais 10% não. Para ser 10% tinha que ser 1,1. Era ou não era? Como esse 1 dentro de 11 só dá 9%, olha o que acontece como o cara podia te enganar. Em números absolutos, a população está crescendo. 10, 11 e depois o quê? 12. Agora em taxa de crescimento, a população cresceu 10% e depois cresceu quanto? 9%. A taxa de crescimento tá ou não está diminuindo? Se vocês tivessem escrito este gráfico com taxa de crescimento, vocês iam estar vendo o gráfico subindo ou descendo? Descendo. E vocês iam pensar que o fenômeno está o quê? Decrescendo. Estão vendo como eu posso enganar vocês? O Brasil, em 2008 o Brasil cresceu, 2018 o Brasil cresceu? Cresceu. Só que cresceu menos do que cresceu em 2017. E cresceu menos do que cresceu em 2016. Então, apesar do Brasil estar sempre crescendo, como ele cresceu menos, ele cresceu num percentual menor, o que acontece se eu colocar o gráfico, em vez do número absoluto, se eu colocar o gráfico em porcentagem? Eu vou ter passado uma impressão de que o Brasil está em queda. Não é que ele está em queda, ele continua o quê? Crescendo. Só que ele está crescendo num ritmo o quê? Menor. Guardem o que eu estou falando. Essa é a pegadinha da prova de vocês. Na prova de vocês, tome cuidado, só dá para confiar que a linha está crescendo e dizer que é crescimento, e que a linha está decrescendo, está diminuindo, está descendo aqui, ó, e dizer que é decrescimento, se as informações no eixo do Y forem informações o quê? Com números absolutos. Se forem números percentuais, pode ser que isso aí esteja te enganando. Não quer dizer que está decrescendo, quer dizer apenas que está crescendo numa porcentagem menor. Está tranquilo isso aí? Vamos passar adiante, vamos fazer essa questão agora. O gráfico a seguir mostra a evolução de abril de 2008 a maio de 2009 da população economicamente ativa para 6 regiões metropolitanas pesquisadas. Estão vendo o gráfico? Dá para a gente construir uma narrativa, ó. População está crescendo, crescendo, crescendo. Quando chegou em outubro, no mês 10, né? Ela chegou no máximo e depois ela começou a diminuir. Aí está falando de quanto a quanto? De abril a maio. De abril a maio. Vamos ver a pergunta dele. Considerando que a taxa de crescimento da população economicamente ativa entre maio e junho, eu te pergunto, junho está no gráfico? Não, o junho não está no gráfico, o junho está fora do gráfico. Mas ele mandou que você considerasse a taxa de crescimento 4%. Taxa de crescimento de maio para junho vai ser de 4%. Então, para que vai servir aquele gráfico? Se junho não está dentro dele. O gráfico vai servir somente para me dizer qual é a população que existe em maio. E qual é a população que existe em maio aqui? 23.020. Esse gráfico inteiro foi colocado na prova só para fazer você olhar e dizer que a população em maio era quanto? 23.020. O que ele queria mesmo não era o gráfico, o que ele queria era sair do gráfico.
era analisar o que acontece no futuro, era fazer uma inferência para o futuro. E ele deu o patamar que você deveria utilizar. Ele disse que era para você utilizar um crescimento de quanto? 4%. O que é que eu tenho que fazer então aí? Eu tenho que pegar esse valor e aumentar quanto? 4%. Vocês concordam comigo aí? Concordam? Eu sempre costumo falar isso aí, e eu não vou deixar de falar na aula de hoje também não. Pessoal, toda vida que vocês quiserem fazer um aumento em porcentagem, pensa o seguinte, ó. O que significa aumentar 4%? Significa somar 4, não é isso? Só que vocês não vão fazer assim. Vocês vão fazer do outro jeito, que é o seguinte, ó. Você não tem um referencial? Não é em cima dele que vocês vão colocar o 4%? Então vocês vão ser partir do pressuposto que vocês estão com 100% da coisa. Se você tem 100%, o que significa aumentar 4%? Significa que você vai passar a ter 104% daquilo que você tinha antes. Parece besteira, né, o raciocínio? Mas a partir de agora, vocês entendem onde é que surge PG. Vamos pensar, PG, ó. PG, o que é PG? Não é progressão geométrica, não é progressão multiplicando? Então eu te pergunto, o que significa aumentar 4%? Não é passar a ter 104% do anterior? Então se eu fizer isso por 3 meses seguidos, como é que vai ser? No primeiro mês, 104%. No segundo mês, 104% de quem? De 104% vai virar 104% ao quadrado. No terceiro mês, 104% de 104 vai dar 104% ao cubo. O cara na prova, ele costuma falar o seguinte, ó. Um produto sofreu 2 aumentos sucessivos de 10% e de 20%. Aí o aluno gosta de fazer assim, ó. Se sofreu 2 aumentos, um de 10 e um de 20, aí o cara marca logo que aumentou 30, não foi não? 10 e 20, ele pensa que aumentou 30, está errado. O que foi que eu acabei de falar? O que significa aumentar 10%? Significa passar a ter 110%. O que significa aumentar 20%? Passar a ter 120% de quem? De 110. Aí fica 120% vezes 110 vezes o número que você tinha antes. Vocês notem que aumento em porcentagem é aumento que se transforma em uma multiplicação sempre. Então ele é o gerador de quê? PG. Juros compostos. Como é que é juros compostos? Bora, o que significa aumentar 2% ao mês? 2% ao mês. Primeiro mês, 102. Segundo mês, 102 de 102. Vai ficar 102 ao quadrado. Ao final de 10 meses, 102%, 102, 102, 102, 102% no final, elevado a 10. Tá tranquilo aí, pessoal? Aumentar X% significa o quê? Bora. Passar a ter 100 mais X% daquilo que você tinha antes. Sempre. Para sempre transformar a soma em uma multiplicação. E se for desconto? A mesma coisa. O referencial continua sendo quanto? 100%. O que significa diminuir 20%? Passar a ter 80% daquilo que você tinha antes. Porque não é 100? 100 tirando 20% vai ficar quanto? 80. Então aumentou X%, passou a ter 100 mais X%. Diminuiu X%, passou a ter 100 menos X%. Tá tranquilo aí? Se você entendeu isso aí direitinho, vamos voltar para a questão. Se a população aumentou 4%, isso quer dizer o quê? Que ela passou a ser 104% daquilo que ela era antes. E quanto é que ela era antes? Não era 23.020? Então ela passou a ter quanto? 104% de quem? De 23.020. Só que vocês lembram que isso aí tá ou não tá em 1.000 pessoas lá em cima no enunciado? Tá ou não tá? Faltou colocar esses 3 zeros aí no final. Eu vou até passar aqui direto, porque esse slide tem uma coisinha aqui interessante. Só um instantinho. Volta aqui para o enunciado. Olha para o item A e olha para o item D de dado.
olha para o item A e olha para o item D. Vocês estão olhando que no item A tem a resposta 23.940. E no item D tem 23.940, só que com 1.000 a mais, 800 a mais. É ou não é isso aí? Um é ou não é 1.000 vezes maior do que o outro? Por que que ele colocou essa pegadinha na prova do Enem? Por que que ele botou um com valor pequeno e outro com valor 1.000 a mais? Porque lá no gráfico teve gente que não prestou atenção na informação de que isso aí, tudo que está sendo informado aqui, é em 1.000. Ou seja, aqui tem 23.020, não é isso? Na verdade é 23.020 vezes 1.000. Tudo isso aqui que está sendo informado no gráfico é multiplicado por quanto? Por 1.000. Quem fez a questão direto, somente olhando para quem? Para o 23.020, acabou errando, porque chegou em 23.940. Marcou item A. O correto era o quê? O correto era o quê? Era você ter acrescentado esses 3 zeros em todo mundo, do começo ao final, e ter chegado no valor exato, que é 23.940.800. Entenderam aí como é que é? Então eu tinha lá no título algo que completava o número de baixo. Para vocês não se engancharem. Na primeira questão, não era só aumentar 4% e botar a resposta direto. Depois disso, tinha que voltar lá no título e ver que esse número estava em 1.000 pessoas. Ou seja, tinha que ser multiplicado por quanto? Por 1.000. Ok? Passar adiante. Dá uma olhada aí na segunda. O gabarito dela é letra D de dado. Vamos olhar a segunda questão. Essa eu quero pegar vocês. Não está aí no material, não. Essa eu quero pegar vocês aqui agora. Eu quero todo mundo olhando para ela. Todo mundo aqui. Ó. Essa aqui não está no material. Estão vendo aí o gráfico? Vamos ler o enunciado dele. Ó. Após o nascimento de uma criança, após o nascimento, uma criança tem sua velocidade de crescimento periodicamente monitorada. Velocidade de crescimento periodicamente o quê? Monitorada. E registrada nesse diagrama. Sabendo que essa criança nasceu com 50 centímetros, o que é que nós podemos concluir a partir desse gráfico? Aí vocês estão notando que tem um sobe e desce? Tem ou não tem um sobe e desce e tem uns platôs aí, umas plataformas? Tem ou não tem? Pois olha para cá, olha para os itens, foi o que ele fez. A criança aumenta sua altura entre 0 e 2? Bora ver o que é que o aluno que não fez essa aula de hoje respondeu. A criança aumenta entre 0 e 2? Volta lá para o gráfico. Olha ali o 0, olha ali o 2. Tá ou não está aumentando entre 0 e 2? Tá ou não está? Tá ou não está, pessoal? Tá não. Ou melhor, tá, mas não do jeito que vocês estão falando aí. Tá, mas não do jeito que vocês estão pensando. Deixa eu mostrar por quê. Olha o item B. Entre 4 e 6 e entre 10 e 12, a altura permanece constante. Bora ver. Olha lá, entre 4 e 6. Está constante? Entre 10 e 12, tá ou não está constante? Tá não. Você não está sabendo ler o gráfico ainda. Eu falei. Enchi o saco aqui, comecei a aula falando, vocês estão caindo toda na brincadeira. Volta. Item C. Durante o primeiro ano de vida, a criança cresce em todos os meses? Ela cresce em todos os meses? Ô, meu filho. Ela cresce em todos os meses? Ah, garoto. Opa. Item D. Ô, meu filho. Pronto, item D. A criança apresentou um crescimento uniforme ao longo do primeiro ano de vida? Esse aí está de cara que não, porque o negócio está meio doido, né? Uniforme é isso não. O gráfico mostra 2 períodos em que a criança diminui de tamanho. Olha se é isso mesmo. Olha se ele tem 2 períodos em que ela diminui de tamanho. Olha o que é que o aluno pensa. Olha ali, ó. Aqui, 1, 2. Tem ou não tem 2 períodos? Tem ou não tem? Tem não.
Vocês estão notando que eu falei, enchi o saco falando, vocês não entenderam nada que eu falei? Agora, com o exemplo prático, vocês entendem. Olha para lá. Eu falei para começar olhando para a linha. Eu falei para começar olhando para a linha. Foi o que eu disse a vocês. Que vocês iam perder a questão se vocês começassem olhando para a linha. Foi ou não foi? E perderam. Olha para cá. Olha o que fala lá no título, lá de cima, no eixo Y. Olha lá, ó. O que é que tem escrito ali? Não é crescimento, não é tamanho, não é medida, metros, não. Tem escrito ali, é velocidade de crescimento. Pensa comigo, ó. 10 km por hora. 20. 10. 20. 10. Eu deixei de andar para frente alguma vez? Então você diminuir ou aumentar a velocidade faz você deixar de crescer? Esse é o ponto. O gráfico não era uma velocidade, não era uma grandeza o quê? Absoluta. Era uma grandeza relativa. Espaço em função do tempo. Como é a grandeza relativa, ela te engana. Ela não diz o crescimento. Ela diz o quê? Uma taxa de crescimento. Ela te engana aí, ó. Então, cuidado. Bora ver, ó. A criança de 0 a 2 está crescendo? Tá. Está crescendo com velocidade cada vez maior. Na física, vocês chamam isso de movimento uniformemente variado. Movimento acelerado, de forma constante. Ela está crescendo a velocidade do mesmo jeito o tempo todo. Uniformemente variado. Depois, de 2 até 4, ela continua tendo velocidade de crescimento? Continua. Só que a velocidade de crescimento está diminuindo. Isso faz com que ela deixe de crescer? Ela continua o quê? Crescendo. Mas está crescendo um ritmo uniformemente variado, menor. Deu para entender o que eu estou falando aí? É por isso que lá na física tem o gráfico do espaço em função do tempo, que é absoluto, e tem o gráfico da velocidade em função do tempo, que é outra coisa diferente. Notou aqui, ó? De 4 a 6, a velocidade é ou não é constante? Velocidade constante, mas deixou de ter velocidade para frente? Não. Deixou de crescer? Pensa. Uma criança para de crescer? Olha como vocês nem leram o título. Nem leram o texto. Uma criança pode decrescer? Uma criança pode diminuir de tamanho? Vocês leram isso? Vocês perceberam que vocês leram que durante 1 ano de vida a criança está diminuindo de tamanho? Vocês viram a loucura que vocês fizeram? Vocês falaram? Vocês entendem a força da imprensa agora? O que é que um gráfico na capa da revista Veja pode fazer as pessoas pensarem que estão entendendo? Estão entendendo o que é que eu estou falando aí? Quando você foca demais na linha, você esquece daquilo que ela está representando. Cuidado, nem todo gráfico tem grandeza absoluta. Às vezes o gráfico tem grandeza o quê? Relativa. Perceberam a história? Vou passar adiante. Olha para lá, ó. Quando eu olho de 0 a 2, as linhas azuis, eu estou tendo crescimento. Só que crescimento num ritmo cada vez o quê? Maior. Crescimento acelerado. De 2 a 4 e de 8 a 10, eu tenho ainda crescimento. Só que eu estou com crescimento num ritmo cada vez o quê? Menor. Crescimento desacelerado. Mas continua sendo o quê? Crescimento. E no 4 a 6 e no 10 a 12, na linha laranja, o que eu tenho? Eu tenho crescimento, só que crescimento em movimento uniforme. Sempre com a velocidade o quê? Constante. Isso não tem aceleração. A aceleração é 0 nesse período. Mas em algum momento a criança deixou de crescer? Não. Então o item correto era o item C, que falava que a criança cresceu o tempo todo, o que era lógico. Sem gráfico era para você ter respondido esse item. Estão entendendo a história? Continua, vai. Essa questão é boa, eu sempre gosto dela. Então vocês estão notando que tinha um probleminha. Qual era o problema desse gráfico que enganou vocês? Essa grandeza, ela é relativa. Aí eu fiz um esquemazinho. Opa.
Eu fiz um esquemazinho aqui só para a gente poder lembrar, criar um bizu com vocês aí. Pra vocês nunca mais esquecerem esse bizu. Qual é o gráfico em que a gente confia? O gráfico em que as grandezas são absolutas. Ou seja, não é velocidade. É se ele perguntasse tamanho. Tamanho em função do tempo. Aí era um gráfico com a grandeza o quê? Absoluta. Quando é um gráfico de velocidade, velocidade não é espaço em função do tempo, já é o quê? Relativo. Todo gráfico que é em relação a algum patamar de denominador aí, é sempre um gráfico o quê? Relativo. Então tem que tomar cuidado. Naquele gráfico lá, quando é que a criança ia diminuir de tamanho? Era quando a velocidade dela se tornasse negativa. Velocidade 10 é para frente, velocidade 20 é para frente. Agora velocidade menos 10. Só há decrescimento quando a velocidade se torna negativa, ou seja, abaixo do eixo do x. Enquanto estiver acima do eixo do x, os gráficos relativos são sempre o quê? Crescentes. Ele só se torna decrescimento quando ele estiver abaixo do eixo de quem? Do x. Guardaram bem esse esquema? Essa é uma dica, como diria um amigo nosso, não, Fábio? Feroz, né? Essa dica é feroz. Cuidado, não se enganche com a linha. Passa para frente. Opa, voltar? Não, tá aí, ó. Vou dar outro exemplo de grandeza relativa. Eu falei no começo da aula. Taxa de crescimento populacional. Vou dar outro exemplo. Taxa de crescimento do PIB, que teve em voga aí no final do ano passado. O PIB do Brasil deixou de ser crescente? Não, só que ele estava crescendo no ritmo menor. Quando é que o Brasil entra em recessão? É quando o PIB está em cima do eixo do X? É quando a taxa de crescimento do PIB está em cima do eixo do X? Não, só vai entrar em recessão quando? Quando a taxa de crescimento do PIB ficar abaixo. Enquanto estiver acima, por mais que esteja crescendo no ritmo menor, ainda é o quê? Crescente. Só passa a ser decrescente quando ele passa para baixo do eixo do X. Tá tranquilo aí? Quando for interpretar gráfico de taxa de crescimento de alguma coisa, lembrar disso. Tá ok? Olha para essa questão aqui, ó. Questão número 2, atrás de vocês. A tabela compara o consumo mensal em quilowatt-hora dos consumidores residenciais e dos de baixa renda. Tem duas tabelas aí no material de vocês? Uma residencial e outra de baixa renda. Está aí a tabela do residencial, está aí a tabela do baixa renda. Está aí no material de vocês, vou passar adiante. Considere dois consumidores. Um que é de baixa renda e gastou 100 kWh, e um residencial que gastou 185. Eu tenho dois consumidores. Vocês estão vendo esses dois aí no gráfico? Estão vendo o baixa renda que gastou 100? Olha aí na linha aí, tem um baixa renda que gastou 100. E tem um residencial aí na tabela que gastou 185, tem não aí? Tem na tabela aí, tem de vocês, ó. É só olhar na tabela. Mas olha o que ele perguntou. Qual a diferença entre os gastos desses consumidores com 1 kWh? 1 kWh. Ou seja, ele não quer a diferença entre os gastos. Ele quer que você faça o seguinte, ó. Esse aqui gastou um certo valor com 100, não foi? Então, por cada quilowatt-hora, ele gastou quanto? É ou não é um valor relativo? É ou não é uma fração que você tem que estabelecer? Tem um valor total aí, e ele disse que ele gastou 100. Então, com cada quilowatt-hora, ele gastou quanto? Um certo valor. O outro gastou um valor com 185, não foi? Então, com cada quilowatt-hora, ele gastou quanto? O outro valor. Ele quer a diferença entre esses valores. Na questão nossa, eu vou olhar para o baixa renda e vou lembrar que ele quer o baixa renda que tem 100. Vocês estão vendo na tabela aí, ó? Baixa renda que tem 100. O baixa renda que tem 100, antes gastou 19,30, mas ele quer depois da redução. Foi para 16,73. Isso aí é o que ele gastou com 100, não foi?
Para eu saber o que ele gastou com 1 kW, o que eu faço? Divido. Se isso for o gasto com 100, em cada quilowatt eu vou dividir por 100 para saber quanto é que deu o valor para cada um deles. No residencial, ele quer agora o 185. O 185 gastou depois da redução quanto? 85. Marca do material também de vocês aí. Então, com cada quilowatt, como é que eu sei? Divide. 85,56 dividido por 185. Aí eu coloquei os dois numa tabelazinha só para organizar. E peguei um valor e dividi pelo outro. 16,73 dividido por 100 dá aquilo. 85,56 dividido por 185 dá 0,4625. Eu dividi. Peguei a calculadora e dividi. Na hora da próxima, você tinha que dividir na mão, viu? Por isso que a questão é um pouquinho chata. Tem os gastos por cada quilowatt-hora. Ele não quer a diferença entre eles? É só você fazer o que agora? Subtrair um do outro, diretamente. Pega o valor por quilowatt, pega o valor por quilowatt e depois faz o quê? Subtrai. Subtraindo os dois valores, dá quase 0,30, não é isso? Dentro dos itens aí, é o 0,29. Foi aproximadamente de 0,29. Aí o gabarito passa a ser a letra B de bola. Essa questão é bem mais fácil, não? Só tem que sair dizendo o que você tem que escolher na questão aí. Ó. O que você tem que marcar na figura aí. Vamos para a próxima. Essa aqui é bem mais difícil. Nesse gráfico, estão representados os gols marcados e os gols sofridos por uma equipe de futebol nas 10 primeiras partidas de um determinado campeonato. Vocês notaram que no eixo do X tem tempo? Se tem tempo, ele está narrando uma história, não é não? Está narrando uma história ao longo do tempo aí. A primeira data, 28 de janeiro, tem gols marcados no 2 e gols sofridos no 0. Pensa comigo, ó. Se a equipe marcou 2 gols e sofreu nenhum, o que aconteceu com ela? Ganhou. Era isso que você tinha que fazer. Você tinha que ir igual na prova de redação. Você não vai lendo o texto, vai acompanhando a história? Acompanhando a novela capítulo por capítulo? Você tinha que fazer isso aí nessa questão, analisar essa questão capítulo por capítulo. Analisar em cada uma data o que aconteceu com a equipe, se ela ganhou, se ela perdeu. Na primeira, ela ganhou de 2-0. Na segunda, ela sofreu 4 gols e fez só 1. Se ela sofreu 4 e fez 1, o que aconteceu com ela? Perdeu de 4-1. Estão enxergando o que é que eu estou falando aí? Então era isso que ele queria na questão. Ele disse que na vitória faz 3 pontos, no empate faz 1 e na derrota tem nada de pontos. Aí ele quer saber quantos pontos a equipe fez. Para saber quantos pontos a equipe fez, o que é que eu tenho que fazer? Analisar todas as partidas do campeonato. E foi isso que eu botei aqui no gráfico. Ó. Olha aqui que vai ter uma artezinha aqui para vocês acompanharem. Ó. 28 de janeiro. Por quê? 3 pontos. Ganhou de 2-1. No dia 4, perdeu de 4-1. No dia 11, o número de gols sofridos e marcados foi 3, não foi não? Então foi 3-3 a partida. Ganhou 1 ponto. No outro, marcou nada, mas sofreu 5. Então foi 5-0 contra, não foi não? Então o que acontece? Perdeu. Na outra, marcou 2, sofreu 1. Ganhou 2-1. Na outra, marcou 3 e sofreu 1. 3-1. Tinha que fazer isso partida por partida. Depois, empate, não é isso? A próxima. Depois, ganhou de 1-0. 3 pontos. Depois foi outro empate, 0-0. E por último, ele ganhou de 3-1. Era só você pegar capítulo por capítulo dessa novela e você analisando se foi vitória, se foi empate, se foi derrota. No final aí, você somando tudo, você vai obter os nossos 18 pontos que estão no item C de casa. Estão notando que é uma narrativa? Estão notando? Porque o eixo do X tinha tempo. Vou passar adiante.
Agora chegou a segunda parte da aula. Lembra que no começo foi o que eu falei? Eu disse que nós íamos aprender a ler tabelas e gráficos, mas também disse que tinha que fazer outra coisa. O que que era? Caracterizar grupos. Não foi isso que a gente falou? Para a gente caracterizar os grupos, eu vou ter que criar alguma nova informação que eu não tinha antes. Como é que vai ser essa nova informação que eu não tinha antes? Eu dei um exemplo para vocês. Qual é? Tirar a média. Eu dei outro exemplo. Qual é? Tirar a mediana. Eu dei outro exemplo. Tirar a moda. Tirar o número que mais se repete. Mas tem um exemplo que vocês já falaram na aula de hoje também. Vocês falaram ou não falaram que tem um certo ritmo de crescimento? Falaram ou não falaram? Pronto, eu posso pensar nesse tipo de informação também. Eu posso sair comparando o que variou com aquilo que eu tinha e vendo qual é o percentual que está aumentando mês a mês. E sair a partir disso, construindo o futuro. Eu não vou trabalhar com essa última parte hoje com vocês. Mas eu vou trabalhar com as 3 informações anteriores. A gente vai sair do laboratório, não é isso? A gente vai sair do laboratório em que as informações são mais ou menos exatas. A gente vai começar a entender que na vida real, por mais que eu entreviste 10 pessoas dessa sala, essas 10 pessoas podem ser que elas não representem o todo. Ou seja, existe um erro na coleta de amostras, que no laboratório é bem menor, é bem mais controlado. Nós vamos sair dessa ciência mais exata e vamos para a ciência que é com base na estatística, que tem uma exatidão com um erro controlado. Deu para entender o que eu estou falando? Pesquisa de Ibope para as eleições do governo do estado ou para as eleições da prefeitura. O cara faz a pesquisa, ele dá certeza que o resultado é aquele? Não. Ele coloca ou não coloca uma tal de margem de erro? Até no laboratório hoje em dia se descobriu que tem margem de erro. Imagine numa pesquisa social. Então o que eu vou falar para vocês é que hoje a gente compreende que existem 2 métodos. Aquele método de laboratório em que vocês controlam as causas, mesmo assim ele tem falhas. Imagine naquele método em que eu não consigo... Opa, saiu errado aqui, ó. Esse segundo aqui é método estatístico. Tá bom? O segundo aqui é método estatístico. O método estatístico é aquele que você não consegue controlar o quê? As causas, e você aceita as causas. Você fala assim, tudo bem, eu sei que eu não sou perfeito. Então a minha pesquisa, ela não vai ser 100%, ela vai ser com uma margem de erro de tantos por cento. Esse resultado, ele tem 95% de probabilidade de representar a realidade, e mesmo assim, numa margem de erro de 2%. Não é assim que o William Bonner fala, né, no Jornal Nacional, quando ele vai dar uma pesquisa? Ele fala, essa pesquisa tem 95% de chance de representar a realidade, e mesmo assim, ela tem uma margem de erro de quanto ainda? 2%. É isso que vocês têm que entender, que no método estatístico passa a ter. Como a gente não controla as causas, a gente começa a perceber que as pessoas, elas têm suas decisões, não é de forma tão fixa como é reagente, ácido clorídrico e hidróxido de sódio. Você vota pensando em quê? Eu posso dar uma lista de 10 coisas aqui, e tem alguém que vota diferente. Eu voto pensando na religião, na família, na minha economia, no meu bem-estar, eu posso pensar em educação, saúde. Eu dou uma lista de 10 coisas. Aí vem alguém e fala, pô, eu não penso nada disso não, eu pensei em outra coisa. Por mais que você tente dizer quais são as causas principais, quais são os principais efeitos, você não consegue controlar isso aí. Daí a necessidade de se criar um método estatístico para representar isso. Oh, meu Deus do céu. Pronto. A gente está saindo, então,
daquela estatística que era meramente descritiva, só botava as coisas em gráfico e tabela, e está partindo para uma estatística que tenta representar o futuro, tenta descobrir o que vai acontecer para frente. A gente chama isso aí de estatística inferencial. O que a estatística inferencial faz? Ela analisa como é que as coisas estão se comportando, interpreta isso para tentar construir o quê? Tendências, para dizer como é que as coisas devem se comportar. Deixa eu pensar um pouquinho com vocês aqui num caso bem prático, tá bom? Imagina que eu sou coordenador de uma sala. Sou o Fábio aqui. E eu quero saber como é que está a nota de vocês aqui no simulado. Eu quero saber como é que está o rendimento de vocês. Como é que eu faço para descobrir o rendimento de vocês? Tá com uma prova. Com quem? Eu vou escolher só 2, 3 pessoas para aplicar essa prova? O que acontece se eu escolher só 2, 3 pessoas para aplicar essa prova? Pode ou não pode acontecer dessas 2, 3 pessoas serem as piores da sala e condenar a galera todinha? E pode acontecer o contrário. Dessas 2, 3 pessoas serem os melhores e passar uma falsa impressão de que a turma está toda boa. Vocês entenderam o que é que eu estou falando? Grupo. Quando eu analiso partes desse grupo, tem problema. Então, a gente procura sempre fazer o quê quando está analisando o grupo? Tentar buscar todo mundo. É por isso que o Fábio faz essa campanha tão grande e fala assim, façam todos o simulado. Porque se todos fizerem o simulado, o que vai acontecer? Ele vai ter informação gerencial para saber quem é que ele chama para conversar, como é que ele pode dar um atendimento diferenciado a vocês. Ele só consegue fazer isso de quem ajudá-lo. Aí a pergunta é, agora que ele tem o grupo, como é que ele analisa esse grupo? Como é que eu analiso? Vou ou não vou manter essas aulas? Como é que eu analiso a sala? Olha esse ente novo, esse ente fictício. Existe um aluno chamado sala de aula? Mas como é que eu represento a sala de aula? Eu tenho que criar alguma coisa para dar nota para a sala. Como é que eu faço aí? Aí surge a ideia de quê? De falar em tirar a média da sala. Outro exemplo. Vamos lá. Um cara tirou 3, o cara tirou 5 e a média foi quanto? 4. Existe alguém que tirou 4? Ei, a média tem um problema. Vocês perceberam? Ela nos engana. Ela fala uma coisa que não existe. Vou dar um exemplo. Um cara sozinho da sala tirou 10. E tem mais 2 caras, um que tirou 5 e um que tirou 6. 5 e 6 dá quanto? 11. Com mais 10? 21. Tirando a média, dividindo por 3, dá quanto? 7. O cara que está lá fora, ele pensa que a média da sala foi quanto? 7. E média 7 é o quê? É boa. Mas quantos da sala tiraram acima de 7? Só um que tirou 10. Esse cara que tirou 10, ele puxou a média para cima, enganando todo mundo. Vocês perceberam o que foi que ele fez? Cuidado. Valores muito altos distorcem a média. Um valor alto sozinho compensa o que vários outros não fizeram. Já ouviram falar de deputado que puxa voto? O Tiririca, por exemplo, o que é que ele faz? Tem não sei quantos milhões de votos lá em São Paulo. E junto com ele, carrega bem uns 8, não junto com ele? Por que ele carrega tantos? Porque na média, o partido dele teve muito voto. Aquela média foi alcançada por muita gente? Não, só por um deputado. Ele sozinho, ele carregou tantas pessoas junto com ele, porque a média elevou. Então a média engana. A média faz que a gente tenha a falsa impressão de quê? De que existe aquela realidade. Só que a média, ela pode estar distorcida por um... Qual é a nota que vocês acham que tem mais peso na turma? O 9. Note que a quantidade, ela representa muito o que eu chamo de peso. A quantidade de vezes que uma nota aparece, representa o que eu chamo de
peso dessa nota dentro da turma. Em estatística, eu não chamo peso, eu mudo o nome. A partir de agora, vocês vão chamar peso de quê? Frequência. Então, quando eu digo assim, ó, algo apareceu 4 vezes. Em vez de você dizer que o peso é 4, você disse que a frequência dessa nota foi quanto? 4. Tá tranquilo? Outra informação importante. Às vezes, essa frequência, ela não é dada de maneira absoluta. Às vezes, ela é dada de forma comparada. Como é que seria isso? Não são 4 alunos que tiraram 9? Mas a sala tem 40. Então, esses 4 representam quanto dentro dos 40? 10%. Então, em vez de você dizer que essa nota tem peso de 4 alunos, você diz que essa nota tem o peso de quanto? 10%. Deu para notar a semelhança entre uma situação e outra? É só a forma de apresentar. Ela pode ser apresentada com números absolutos, ou ela pode ser apresentada com números do quê? Relativo. E lembrando que o relativo é sempre em relação a quem? Ao total. E ela também pode ser apresentada de maneira acumulada. Quem tirou 10? 1, não foi? Quem tirou 9? 4. Então, quem tirou de 9 para cima? 5. Eu estou o quê? Acumulando a informação. Eu estou somando os valores. Normalmente é o contrário, tá? Normalmente você vai de baixo para cima acumulando. Quando chegar em 10, você vai ter sempre 100%. Mas também pode acontecer o contrário. A gente vai trabalhar muito, como eu disse com vocês, com a ideia de média. Você já sabe a ideia de média, mas eu vou só repetir aqui rapidamente. Como é que tira a média dos números? Soma todos eles e divide pela quantidade. Em regra, a fórmula que vocês vão usar vai ser essa aqui, ó. A1 mais A2 mais A3 mais de 1 por 1 somando e dividindo pela quantidade N. Mas se os valores tiverem pesos, como eu disse, a nota 9 não foi a nota de 4 alunos? Então ela tem o peso de quantos alunos? 4. Como é que eu escrevo isso aí? É só você dizer, ó, que a nota 9 vai ser multiplicada por esse 4. O peso, ele vai indicar o multiplicador da nota. Peso sempre carrega a ideia de quê? De por quanto cada A1, A2, AN vai ser multiplicado. E no final, se essa nota valeu por 4, na hora de botar a quantidade, você bota mais 4. Esses pesos, essas quantidades, elas vão ser os multiplicadores de cada nota, e no final elas vão estar todas somadas onde? No denominador. Tá tranquilo isso aí? Como eu disse para vocês, quando eu estou a fim de buscar a mediana, o meu objetivo não é falar em média mais. O meu objetivo é buscar quem está no meio. Pessoal, é posição. Analisar a mediana é buscar uma posição central. Você bota todo mundo em filazinha e olha quem está no meio. Quem separa aqui dali em 2 grupos, bem na metade. Isso vai ser mediana para a gente. Para quem estiver tirando foto, só espera mais um pouquinho, vai ser da moda também. O que é moda para a gente? É outra informação que também representa o grupo. Que informação é essa? É aquele valor que mais se repetiu dentro do grupo. Então, mediana é quem está no meio. Média é uma conta que você soma e divide pela quantidade. E moda é aquele valor que mais se repete dentro do grupo. Se vocês prestaram bem atenção nisso, já conseguem fazer a quarta. A tabela a seguir mostra a evolução da receita bruta anual nos 3 últimos anos de 5 microempresas. Está aí, ó. Receita bruta. Olha lá, a primeira empresa, Alfinete. 200, 220, 240. Olha aquela brincadeira que eu falei para vocês, ó. Ela está crescendo? 200, 220, 240. Tá, não está crescendo? Se eu perguntasse em porcentagem, ela cresceu 20, não foi? 20 em 200 é 10%. No outro mês, ela cresceu 20? Cresceu. Só que agora 20 dentro de quanto?
220. É só 9% isso. Então, percentualmente, ela cresceu menos. A taxa de crescimento foi menor. Mas em valores absolutos, ela está o quê? Cada vez crescendo mais. Tá tranquilo aí, pessoal? Melhor, cada vez crescendo a mesma coisa. Né? O tempo todo aí, crescendo 20. Então aí as 5 empresas em 3 anos diferentes. Aí ele perguntou o seguinte, ó. Opa. Um investidor deseja comprar 2 empresas. Para tal, ele calcula a média da receita bruta anual dos 3 últimos anos, 2009, 2010 e 2011. A média dos 3 últimos anos. E escolhe as 2 empresas que têm maior média. As empresas que esse cara vai escolher, quais são? Ora, bem fácil, não? Não tem que tirar a média dos 3 últimos anos? O que é que vocês iriam fazer aí? Quase todo mundo ia fazer o quê? Somar e dividir por 3, não? Era ou não era? São 3 anos, só dividir por 3. Quem fizer isso, acerta. Sem problema nenhum. Acerta com tranquilidade. Claramente você vê que as empresas que têm maior receita bruta são chocolate e pizzaria, né? Uma tem 225 e a outra tem 230. Não é fácil não isso aí? Só que eu quero acelerar. Eu quero que você chegue na prova do Enem acelerando isso. Porque eu sei que na prova do Enem não dá tempo de fazer as contas, não. Aí eu vou pedir para vocês tomarem cuidado com uma coisinha. Presta atenção numa coisinha. Olhou para os valores. Não é tudo ali perto dos 200? Então, para que tu está fazendo a conta completa? Para que fazer a conta completa? O bizu é o seguinte, ó, não está tudo perto dos 200? Então vocês esquecem que o referencial de vocês é 0. Vocês tomam um referencial, vocês tomam um referencial um pouco mais alto. Sobe a barra. Em vez de trabalhar tudo a partir do 0, que tal se eu trabalhasse tudo a partir do 200? Se eu trabalhar com tudo a partir do 200, eu te pergunto, ali não era 200 que tinha escrito não naquela hora? Agora ficou quanto? 0. Somar 0 é mais fácil ou é mais difícil que somar 200? Bem mais fácil, não? Pois é isso que eu vou fazer, ó. Em vez de somar 200, 220, 240, eu vou somar só o quê? 0, 20, 40. Quanto é 0 mais 20 mais 40? 60. Dividido por 3. 20. Se é 20, o meu referencial não é 200? É ou não é? Então vai ser quanto o resultado médio aí? 220. Ou seja, eu calculo não a partir do 0, eu calculo a partir de quem? Desse referencial novo que eu escolhi. E aí eu tirando as médias, do mesmo jeito, eu também consigo esse valor que vocês encontraram aí. Que a média está, as 2 maiores médias estão aqui, uma vai ser 225 e outra 230. Eu coloquei só mais uma, que representa isso também. Eu sei que está estourado o tempo, mas vou fazer só mais essa aqui. Ó, em um concurso público do município de Angelolândia, estiveram presentes 4.080 inscritos do sexo masculino e 5.920 do sexo feminino. Já imaginou as contas com esses números quebrados? A nota média dos homens foi 6,31. E a nota média das mulheres foi 6,81. Qual a nota média geral do concurso? Pensa, a nota 6,31, não é a nota dos homens? Essa nota, ela tem o peso de quantos homens? 4.080. Se ela tem o peso de 4.080 homens, 4.080 homens não é a quantidade de vezes que essa nota vai aparecer? Se ela tem um peso de 4.080 homens, eu teria que fazer qual conta? 6,31 multiplicado por quanto? 4.080.
A outra nota, 6,81. Ela tem o peso de quantos homens? De quantas mulheres? 5.920. Então vai ser 6,81 vezes quanto? 5.920. Aí eu ia ter que pegar cada nota, multiplicar pelo seu peso e dividir pela soma dos pesos, não é isso? A conta ia ser uma conta legal para vocês fazerem na hora da prova. A conta, eu nem terminei aqui, eu fiquei com preguiça de fazer. O que eu estou falando para vocês? Não é para tirar a média entre 6,31 e 6,81? E o que esses dois valores têm a ver? A diferença é 0,5, não é não? Então suba o sarrafo. Em vez de sair do zero, você tome como referência quem? O menor dos dois. Tome lá aquele 6,31 como referencial. A primeira nota não era 6,31? Se o referencial é ele, qual a diferença? 0. O segundo referencial, qual é? Ou melhor, o segundo valor, 6,81. Mas se o referencial é 6,31, qual a diferença? 0,5. Ao invés de você tirar a média com os valores originais, você tira a média com quem? Com os valores de referência. O primeiro vezes 0 é 0, bem facinho a conta. E o segundo, vezes meio, é só dividir por 2. Aí agora ficou bem mais fácil para tirar a média. É só você somar e dividir pela quantidade. Tá tranquilo aí, pessoal? E só o último detalhe. Como o teu referencial é 6,31 e você tinha encontrado aquilo, onde é que está a tua média então? A tua média vai ser o teu referencial, mas esse valor novo. Vai ser 6,606. Ok? Gabarito era letra C de casa. Ó, eu sei que o Fábio está aqui aperreando para terminar já, mas eu vou fazer só mais umazinha aqui, só para vocês não ficarem com raiva de mim. Olha para... Só umazinha aqui. Olha para cá, ó. Olha para esse gráfico aqui, ó. O que é que vocês estão vendo aí? Crescimento, então não? Como é que eu acho o valor mediano? Como é que eu acho o valor mediano? Tem que somar alguma coisa? Não. Eu vou contando no dedo e vou vendo onde é que está o valor mediano. Eu vou do menor para o maior e vou olhando os valores até chegar onde é que eu estou no meio da história aí. Tem uma outra aqui que eu acho que fica mais fácil de enxergar. É igualzinha a essa, que dá para vocês enxergarem mais fácil. Onde é que está o meio da história. Olha aqui, ó. É das bolinhas aqui, ó. Aqui eu coloquei quantos gols o artilheiro da Copa do Mundo fez em cada partida. Aí eu penso com vocês aqui agora. De cara, qual é o número de gols que vocês estão vendo aí que mais se repetiu? Sem dúvida, a moda é o 6. Olha o tanto de partidas que teve 6 gols aqui. Ó. O tanto de artilheiros que fez 6 gols. Sem dúvida, o 6 é a moda, não é não? Se fosse para tirar a média, o que é que eu tinha que fazer? Somar essas quantidades e dividir, somar esses valores e dividir pela sua quantidade. Não era assim? Só que nessa questão, ele pede que vocês achem a mediana. Para achar a mediana, eu repito, você tem que achar quem está no meio, não é isso do processo? Tem que achar quem está no meio? Pois olha aqui, ó. Não tem 18 Copas do Mundo aí? Se tem 18 Copas do Mundo, onde é que é o meio de 18? Não é 9? Sempre façam essa linhazinha aqui. Eu sempre faço aqui, ó. Não é 18? Divide no meio, dá quanto? 9, 9, não é isso? Então, o meio, você pega os dois que estão ali no meio, que é justamente quem? O nono e o 10º. Então, você tem que achar o valor do nono e o valor de quem? Do 10º. Só que para achar o nono e o 10º, você tem que colocar o pessoal em ordem. Como é que eu faço para achar em ordem? Eu vou de baixo para cima pegando os valores. Bora que nós aqui, vamos lá. Ó. Qual é o número de gols menor aqui? Qual é? 4? Tá aí, ó. 4. 1, 4. Eu vou até o nono, ó. Vamos lá, o próximo. 5. Quantos tem um 5 aí? 2. Então, 1 com mais 2 já foram 3, não é isso? Mais. Na linha do 6, tem mais quantas bolas ali, ó? Opa, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, já deu 9, deu não aí?
Não era o 9º e o 10º? Eu vou de baixo para cima com a régua, subindo. Aí eu vou marcando. Ó. Quando eu cheguei no 6, eu já cheguei no 9º. O próximo. Não vai ser 7 gols? 7 gols, se você olhar, já é o 10º e o 11º, né? Não da fila? Se eu continuar, eu encontro todo mundo, né? Não? Mas eu não quero encontrar todo mundo. Eu só quero encontrar quem? O 9º e o 10º. Aí você pega esses dois, estão aí no meio, ó, o 6 e o 7. Um deles vai ser 6, o outro vai ser 7. Soma e divide por 2. 6,5. Tá tranquilo, pessoal, aí? Galera, era isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Até um outro dia aí para todos. Fiquem com o nosso amigo Fábio.